Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. E hoje para mim é um dia muito importante, porque eu fiz a melhor aula do mundo para você poder passar no processo seletivo que você tanto sonha. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, se você realmente está interessado em passar nesse processo seletivo, você precisa assistir essa aula até o final. Aqui a gente vai aprender todo o passo a passo, cheio de estratégias, com muito conteúdo que ninguém nunca te ensinou. Então, prepara o lápis, a caneta, ou abre um Word aí, um bloco de notas, porque você vai ter muita coisa interessante para você anotar. Não perde essa chance, porque isso vai ser o diferencial para você conseguir a sua aprovação, e eu falo muito sério. Antes de começar essa aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, já curte esse vídeo, porque isso também é importante para mim, para minha divulgação dos meus conteúdos, beleza? Então vamos lá. A aula aqui, quem já me conhece sabe que é uma aula bem direta, sem ficar enrolando muito. E eu queria mostrar para você por que você pode acreditar em mim. Eu já tenho 10 anos de experiência em preparação de estagiários e de trainees para todos esses processos das maiores empresas do Brasil. E eu já tenho centenas de aprovações nesses processos. São centenas de universitários que conseguiram ingressar em uma grande empresa que tanto sonhavam para seguir uma carreira. E eu acredito que você também está em busca disso. Por isso que você está aqui e é por isso que eu quero dizer que você pode confiar no conteúdo que eu vou trazer para você. Além disso, eu não estou aqui para te vender nada. Eu estou passando esse conteúdo gratuitamente, muito por gratidão em torno de todos os alunos que eu já tive e da forma como eu tenho visto que várias pessoas em outros vídeos têm fornecido um conteúdo muito genérico e têm deixado os candidatos ainda mais perdidos do que terem ajudado. Beleza? E por isso é que eu garanto para você que o que você vai aprender aqui, você nunca aprendeu em lugar nenhum. Então, como eu falei, prepara aí o papel, a caneta ou abre teu bloco de notas. Isso aqui é só uma demonstração, né, de alunos que tiveram carinho, de alguns desses alunos, né, que tiveram o carinho de gravar depoimentos, mostrando ali qual foi o grande diferencial, né, na vida deles, a mentoria e os cursos que eu tenho, o quanto isso mudou a carreira deles para que eles pudessem entrar em grandes empresas, como vocês estão vendo por aqui. Beleza? Eu não vou abrir nenhum depoimento nesse momento, eu quero levar logo o conteúdo para você, que eu sei que nesse momento é o mais importante. Então vamos lá, só para você entender como é que vai ser a aula. Eu dividi a aula em 4 partes, tá? E essas partes vão se interligando, então é importante que você assista todas elas. Primeiro, eu vou te explicar rapidamente os 4 pilares da aprovação. Esses são 4 pontos que você não pode esquecer em nenhuma das etapas que você vai fazer. Depois, eu vou falar detalhadamente sobre a dinâmica de grupo. Eu vou te explicar como você vai ser avaliado, o que a empresa está procurando e estratégias para você se diferenciar dos outros candidatos. Então é muito importante que você compreenda o que a empresa quer, como ela vai te avaliar e o que você pode fazer de diferente em relação aos outros candidatos. Assim como na entrevista, é a mesma coisa. Na entrevista, vou explicar esse passo a passo também. E o quarto ponto, né, a quarta parte da nossa aula, a gente vai entrar diretamente no que a empresa está buscando. A gente vai pegar o exemplo dessa empresa que você tanto quer passar para que eu consiga te explicar e te mostrar exatamente o que a empresa está buscando em você. Então você vai aplicar todas essas estratégias de forma personalizada. De forma personalizada na dinâmica, na entrevista, a partir do que a empresa está buscando em você. Beleza? Então vamos lá. Quais são os 4 pilares da aprovação? E você não pode esquecer isso. Tira foto da tela, escreve em qualquer lugar. Primeiro, a primeira coisa que os recrutadores estão buscando em você. Se você está alinhado com a cultura da empresa. Como assim, Márcio? A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá olhar os princípios, os valores, ler sobre a cultura daquela empresa. Lá tem diversos pontos que mostram como a empresa funciona, o que eles realmente valorizam. E ali tem muitos pontos que vão te ajudar, eu vou te mostrar isso mais à frente, muitos pontos que vão te ajudar a compreender
comportamentos que eles esperam de você, a forma de se relacionar com as outras pessoas, a forma de você tomar decisões. E isso vai te ajudar a criar o teu discurso de apresentação pessoal e o teu discurso para cada uma das respostas de entrevista. Então, esse primeiro pilar você não pode esquecer. Até porque se você não está alinhado com a cultura da empresa, não faz sentido para você trabalhar num lugar onde você não compartilha, né, de valores, e para a empresa não faz sentido, porque você muito provavelmente não vai querer trabalhar naquele ambiente, vai sair da empresa em pouco tempo. Tá? Segundo ponto, competências que você adquiriu, que você desenvolveu, que são relevantes para a vaga. Explica melhor, Márcio, beleza. A gente, quando vai, por exemplo, fazer uma apresentação pessoal, quando a gente vai falar sobre as nossas experiências, a gente às vezes fica em dúvida. O que eu falo? O que é o melhor para eu selecionar ali no meu discurso? E você tem que sempre partir do seguinte: pensa como um vendedor. Eu preciso vender, né, falar, mostrar para aqueles recrutadores o que eles querem ouvir. E o que o recrutador quer ouvir? Os gestores naquele momento querem ouvir. Se você possui competências, que são conhecimentos, habilidades, atitudes, né, conhecimento técnico, para você desempenhar as funções daquela área. Tem alguns programas que vão te dizer exatamente, olha, o estagiário ou trainee dessa área vai ter a seguinte responsabilidade. E aí eles vão listar ali quais são as funções, quais são as atividades. Em vários casos, não vão te dizer. Eles só vão falar sobre a área. Né? Você vai trabalhar na área de logística, na área de TI, na área de marketing. Beleza. Então você precisa pensar o seguinte: o que é importante para um profissional dessa área desempenhar bem seu trabalho? Ah, Márcio, eu vejo que para essa área que eu estou concorrendo, é importante que a pessoa tenha capacidade de análise de dados, conhecimento de ferramentas como Excel, Power BI, tenha uma boa comunicação, tenha capacidade de fazer gestão de projetos, né, competências ligadas a planejamento, a organização, a controle, saber trabalhar com indicadores. Podem ser N fatores. Você primeiro faz isso. Pô, entendi o que uma pessoa daquela área faz. Deixa eu ver o que eu já sei para poder contar. Porque quando você for contar uma experiência sua, digamos que você tenha trabalhado numa empresa júnior, você vai valorizar as competências que são esperadas para esse cargo. Não adianta você ficar contando 1000 coisas que você já fez se não tem uma conexão com o que eles esperam para aquela área ou para aquele cargo. Beleza? A gente vai ver isso de forma mais profunda. Mas já sabendo esses dois pilares, você já se diferencia da tua concorrência. Isso é muito sério e é muito importante. Tá? Terceiro ponto. Eles vão observar, e isso é principalmente quando você estiver fazendo a dinâmica, não somente, mas principalmente quando estiver fazendo a dinâmica, que são alguns aspectos de liderança. Ah, Márcio, mas liderança é eu mandar no grupo todo mundo fazer o que eu quero? Não, não é isso. Liderar, você pode liderar por vários fatores. Você pode liderar, por exemplo, por ter mais conhecimento técnico que os outros. Você pode liderar por ter mais conhecimento em relação aos negócios da empresa. E você vai ver os tipos de dinâmica que existem e você vai entender como você tendo mais conteúdo, você vai conseguir falar mais do que os outros. E por ter coerência o que você está falando, as pessoas vão seguir mais o que você está falando. Então é importantíssimo, importantíssimo que você tenha esse conhecimento para que você consiga guiar o grupo. Além disso, o que eles vão estar observando? A sua capacidade de persuasão, a sua capacidade de ouvir o que os outros estão falando para guiar o grupo, a sua capacidade de organização do grupo. Você vai ver que eu vou repetir isso mais ali à frente. E fazer a gestão do tempo, por exemplo. É muito importante que isso aconteça. Então, são aspectos e competências de liderança que você já vai fazer na dinâmica. Na hora da entrevista, por exemplo, você pode contar, se você tiver experiência, você pode contar em situações que você teve à frente de um grande projeto, tanto acadêmico quanto profissional. E você vai se colocar ali à frente, mostrando qual foi o protagonismo, a diferença, os resultados que você alcançou. Beleza? E o quarto ponto.
é saber se vender. O que é isso? É saber utilizar todos esses 3 fatores a seu favor. Encaixar isso exatamente com o que a empresa busca. E esse quarto ponto é a última parte da nossa aula, que você vai entender o que a empresa está procurando. Mas é importante que você compreenda em detalhes o que é exigido numa dinâmica, o que é exigido na entrevista, para você entender como encaixar essa última parte, em que eu vou abrir a empresa em detalhes para que você compreenda exatamente o que eles estão buscando, tá? Então é uma aula assim, extremamente poderosa. Vamos lá, vamos para a parte da dinâmica de grupo. O que é uma dinâmica de grupo? Para quem nunca participou. Eles querem, né, a empresa quer simular uma interação como se você estivesse no ambiente de trabalho. Então você vai estar ali junto a outras pessoas, geralmente tem 5 pessoas, tem alguns processos seletivos em que você pode ter 4 pessoas, 3 pessoas no grupo, e outros que você pode até ter 7 pessoas no grupo. Mas geralmente eles colocam 5 pessoas, até porque é mais fácil de você conseguir interagir com as pessoas. Quando tem muita gente, geralmente eles querem que você adote um protagonismo maior dentro daquele grupo, tá? Mas a ideia ali é fazer com que você consiga interagir com as outras pessoas para que eles consigam observar qual é o seu tipo de comportamento em diversas situações durante aquela 1 hora, geralmente, né, para você solucionar um caso. E aí, dentro dessas possibilidades, desses tipos de dinâmica de grupo, a gente tem 3. Primeiro, geralmente, eles conseguem colocar um problema para você resolver, tá? Então, eles vão chegar para você e vão contar uma história que pode até ser real da empresa. Olha, a empresa passou por determinado tipo de dificuldade. O que você faria, você e o seu grupo, né? O que vocês fariam para resolver essa questão? E aí, quando eles propõem essa situação de melhoria em relação a um problema, né, a construção de um projeto para melhorar um problema, tem muita exigência, né? Tem muita não, mas mais exigência de conhecimentos técnicos. E ali você vai poder utilizar ferramentas que você tem de conhecimento, de repente experiências por coisas que você já passou, para você ajudar na resolução daquele problema. Pode ser que eles peçam para que se crie algo novo. Empresas como a Ambev, como a Raizen, como outras empresas, pediam para que vocês criassem algo novo. Nessas empresas, eles já pediram também para se resolver um problema. Só estou trazendo a ideia para você. Então, por exemplo, a Ambev, há muitos anos atrás, né, falava sobre criar uma bebida do futuro. Então, era um projeto completo para a criação de uma bebida do futuro. Então, o que tinha ali? Era partir somente de ideias que a empresa possui, né? Qual é a missão, por exemplo, da Ambev? Qual eram os objetivos da Ambev? Para que você, se você tivesse esse conhecimento, você teria muito mais facilidade de propor ideias para a criação de algo novo. A própria Raizen já fez dinâmicas onde ela propunha a criação de um projeto para um novo biocombustível. Então eu não estou melhorando nada que já existe, um problema que ocorreu, mas eu estou criando algo novo. Tá? Muitas empresas, antes de uma dinâmica de grupo, não são todas, mas várias empresas, mandam um material, pelo menos uma orientação do que você precisa estudar. Tá? Não são todas, mas várias empresas acabam enviando. Olha, leia mais sobre determinado tema. Não esqueça de ler sobre isso, isso e isso da empresa. Eu já vou mostrar mais coisas que você precisa fazer, para você precisa estudar antes de uma dinâmica de grupo, mas só para você ter noção desse ponto. E um terceiro tipo, né, que tem sido cada vez mais raro, mas acontece, é um tipo genérico. Não tem ligação com nada dos negócios da empresa. Não é para você resolver um problema da empresa, não é para você criar algo novo para eles. É uma atividade genérica. É uma atividade que pode ser a construção de um quebra-cabeça 3D, um encaixe de peças, um escape room, né, que é aquele que você precisa pegar umas dicas para ir escapando das salas. Esse tem mais a ideia de entender o seu comportamento
do que identificar conhecimento técnico ou conhecimento dos negócios da empresa. Tá? E aí você vai entender agora como os candidatos são avaliados, para você entender como você vai encaixar nesses 3 tipos. Vamos lá. Primeiro, participação. Você precisa participar. Primeira coisa, ficou muito calado, muito quieto, quase não falou nada, você não tem como se mostrar para aqueles recrutadores. Como é que o cara vai saber se você tem conhecimento, se você consegue agir, trabalhar bem em grupo, se você não fala? Você precisa participar. É a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. E eu vou ensinar coisas aqui que vão te ajudar, mesmo que você seja uma pessoa tímida. Segundo, proatividade. Você precisa ser proativo, trazer novas ideias, trazer novas ferramentas para a organização do grupo, propor novas soluções. Então você precisa ser, desculpa, né, essa expressão, mas você precisa ser dinâmico dentro da dinâmica de grupo. Terceiro ponto, comunicação e escutativa. Já falei muito sobre falar, né? Ouvir é importante. Não tentar impor a sua ideia a qualquer custo sem ouvir os outros. A escutativa fala sobre isso. Perceber também o que os outros estão falando para ver se são ideias que fazem sentido e que podem complementar a sua ideia ou, de repente, são ideias contrárias à sua, mas que você está disposto a dialogar em cima dela. Até para saber se essa ideia que estão dando é melhor realmente do que a sua. A ideia, o que você precisa ter em mente é o seguinte: o que vocês estão construindo tem que ser o melhor para a empresa. Se você está propondo uma melhoria em relação a um problema que já existe, vocês precisam encontrar o que vai fazer mais sentido para a empresa utilizar. Então, muitos candidatos acabam tentando defender a sua ideia com unhas e dentes só para ter a ideia escolhida pelo grupo, sem se preocupar se é a melhor solução para a empresa. Você tem que lembrar que depois que vocês terminam ali aquele case, vocês têm que apresentar para os gestores. Então é importante que você tenha essa mentalidade da escuta ativa para você poder trocar com as outras pessoas. Quarto ponto, posicionamento. Isso é importantíssimo, preste atenção nisso. Posicionamento é o seguinte: digamos que o grupo esteja discutindo uma ideia. Tem 5 pessoas, 4 pessoas estão ali falando sobre aquilo, eles acreditam que o projeto A é o melhor para a empresa. Se você tem uma opinião contrária, se você sabe que aquele projeto A não é o melhor e que você tem uma outra ideia, você precisa falar. Precisa falar. Pô, Márcio, mas o grupo inteiro já escolheu, já falou que é melhor o A. Eu vou entrar numa discussão se você não concordar com aquela ideia ou acha que tem algo melhor? Sim. Você precisa chegar e se posicionar. Falar, gente, olha só, entendi que vocês, estou dando só um exemplo, tá? Entendi que vocês preferem o projeto A, é interessante, mas eu tenho uma visão diferente. Queria trazer aqui para vocês. A minha visão é que a gente deveria utilizar o projeto B por conta disso, 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 disso e disso. Eu já vi gente, por exemplo, né, em processos de trainee, em que o grupo tinha dado uma ideia como uma nova solução para aquela empresa, sendo que a empresa já utilizava aquilo. Se você ficar calado e não fala nada, para aqueles gestores, você está concordando com aquele erro. Então você precisa se posicionar numa situação como essa. Fala, gente, olha só, é legal essa ideia, mas a empresa já usa algo muito parecido com isso. Só que como é que você vai falar se você não tem tanto conhecimento? Por isso que estudar sobre os negócios da empresa, saber quais são os produtos, os serviços que ela tem, que ela oferece, é primordial para que você tenha conteúdo para poder dialogar com os colegas ali, né, com os candidatos e também com os gestores. Quando você for apresentar as suas ideias sem achismos. Beleza? Mais um. Capacidade de persuasão e influência, que é isso que eu falei, né, de mostrar a sua ideia, mostrar como ela pode ser mais efetiva. Trabalhar em equipe, ó, tô aqui.
trabalhar em equipe, claro, não trabalhar individualmente, tentando só impor as suas ideias. Capacidade de pensar estrategicamente. O que é isso? É pensar no que é o melhor para a empresa. É ter esse tipo de mentalidade. Não somente o que é melhor para você, mas o que é melhor para a empresa. Capacidade de organização do grupo. Organizar o grupo é fundamental e eu vou explicar algumas ferramentas que podem te ajudar e que já ajudaram muitos e muitos e muitos alunos meus. Tá? Eu vou ensinar isso aqui de organizar o grupo. Por quê? Geralmente, quando você entra numa atividade de dinâmica, tem uma pressão, as pessoas também estão tensas, elas também querem a vaga. Então, a chance de ser gerado um caos ali dentro é muito grande. Todo mundo quer falar, fala sobre uma parte, o outro fala sobre o outro fala... Vira uma bagunça. Então, você implementar um tipo de estratégia para organizar as ideias do tipo, gente, agora a gente vai falar sobre o ponto A. Vamos lá. O que vocês acham? Começa uma discussão, fechamos o ponto A. Depois a gente fecha o ponto B. E você vai mostrar uma ferramenta. Vou mostrar isso aqui em detalhes. Você vai mostrar uma ferramenta e vocês vão seguindo ponto a ponto, o que fica até mais fácil para vocês organizarem as ideias e na hora de vocês apresentarem. Isso tem feito com que vários alunos tenham conquistado as vagas. Presta atenção nisso, tá? Se você está gostando da aula até agora, não esquece de curtir o vídeo. Me ajuda bastante também, assim como eu estou te ajudando. Outro ponto, saber trabalhar sob pressão. Como eu falei, vocês vão ter um tempo curto, 1 hora. 1 hora passa muito rápido. Geralmente é 1 hora, tá, gente? Porque senão entra alguém aqui e fala, olha, mas a minha dinâmica tem 40 minutos. Pode ter 40 minutos, pode ter 1h20. Geralmente é 1 hora. Tá? Então, saber trabalhar sob pressão é importante. Só que para diminuir essa pressão, o que é interessante? Você organizar o grupo. Tá? Vamos lá. Domínio técnico da sua área, né? Quando for principalmente aquela questão de resolução de problemas. Né? Tem muito sobre isso, né? De você ter o domínio técnico para propor soluções. Conhecimento sobre os negócios da empresa. Como assim? Por que a empresa faz o que ela faz? Qual é o tipo de experiência, por exemplo, de solução que eles querem dar para os seus clientes e para os seus consumidores? O que a empresa oferece, como ela oferece para fazer a diferença no mercado, para vencer a concorrência. Então, você ter esse tipo de conhecimento é importante. E outro, aspectos de liderança, competências ligadas à liderança. Né? Ter a responsabilidade, a mentalidade de entregar o que é o melhor para a empresa, o gerenciamento do tempo e a organização, que foi o que eu falei que vocês vão entender agora que eu vou explicar sobre as ferramentas. O que você precisa estudar? O que você precisa estudar? Primeiro, entender qual é a missão, a visão e a cultura da empresa. Cara, o que é a missão da empresa? Eu já ouvi falar 200 vezes, mas o que é? Por que a empresa existe? É isso. Por que o McDonald's existe? Ah, Márcio, para vender hambúrguer e ficar rico. Não. Claro que eles querem isso, né? Mas não é só isso. A missão dela, ela foi criada com um objetivo. Porque não é só abrir uma barraquinha, vender hambúrguer e acabou. Tem todo um contexto por trás. A missão da empresa é levar um produto de qualidade, levando uma experiência diferente para aqueles que vão consumir aquele produto ou aquele serviço. Então você precisa entender para que essa empresa existe. E vai estar descrito isso na missão. A visão é onde ela quer chegar. O que ela quer se tornar daqui a alguns anos? Ela quer ser referência no mercado, ela quer ser referência de inovação, ela quer ser a maior empresa do mundo de bebidas. Isso é importante. E a cultura da empresa, como eu já falei lá atrás, que é importantíssimo você ler. É a primeira coisa que você tem que ler. Segundo ponto, saber todos os produtos, serviços e como funciona o mercado. Como assim funciona o mercado? Quem são os concorrentes dessa empresa? Quais são os desafios que existem ali? Como a empresa trabalha? Você pega, por exemplo, uma Ambev. Por que a Ambev tem sei lá quantos rótulos de cerveja diferentes? Porque cada cerveja eles esperam atingir um determinado público e levar uma determinada experiência para aquelas pessoas. Então você tem que entender quais são os produtos, quais são os serviços que eles fazem. Por que o iFood existe? Por que alguém pensou assim, vou criar o iFood? Qual é o objetivo daquela empresa? Você tem que entender como é que funciona. O iFood entrega só comida de restaurante?
No começo talvez fosse assim. Hoje em dia, ele entrega várias outras coisas, mercado, farmácia, uma opção de coisa. Por que ele expandiu esse serviço? Por que ele não ficou só com alimento, com restaurante? Por que ele expandiu? O que ele quer com isso? Você entender como é que funciona e quem são os concorrentes, se o concorrente trabalha de uma maneira diferente. É fundamental você ter esse tipo de conhecimento, porque isso vai fazer com que você consiga se destacar. Além disso, notícias sobre a empresa e seu mercado, principalmente sobre inovação, utilização de inteligência artificial, projetos de sustentabilidade. É importante que você busque notícias sobre a empresa e o mercado que ela está inserida. Outra, leia relatórios de gestão e de sustentabilidade. É importante que você leia. Pô, Márcio, mas é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas para você entrar numa grande empresa que vai te dar uma oportunidade gigante de carreira para você se tornar um grande profissional, é importante que você estude. Relatórios de gestão mostram ali o que a empresa vivenciou nos últimos anos, o que ela espera para os próximos anos, projetos, parcerias. É importante que você saiba qual é o movimento que a empresa está fazendo, onde ela quer chegar para os próximos anos. Isso vai te ajudar a ter uma visão do que pode ser feito dentro de uma dinâmica de grupo. Outro ponto, sustentabilidade. Muitas empresas têm o pilar da sustentabilidade como um dos mais fortes. Você vai pegar empresas como a Raízen, como a Ambev, como a Suzano, como a Bayer, como a Alcoa. São empresas que têm várias outras, tá? Não só essas. Mas tem esse pilar da sustentabilidade. Então, o que esses caras fazem em relação à sustentabilidade? Não é só um discurso. Tem projetos, tem processos de trabalho, como aquilo ali é feito. E isso pode ser perguntado, e já aconteceu em diversas vezes, em diversas dinâmicas de grupo, para que você criasse projetos de sustentabilidade para essas empresas, relacionado aos processos de trabalho, a determinados produtos. Então, você precisa ter esse conhecimento. Beleza? E aí, chegamos às ferramentas que você pode utilizar para ajudar a organizar o grupo. Tá? Por exemplo, tem análise SWOT, tem a matriz BCG, 5W2H, causa e efeito, 5 forças de Porter e etc. Eu recomendo que você leia sobre todas elas. Você lê rápido sobre isso. É para eu não alongar o vídeo aqui. Eu quero mostrar para vocês uma que é muito utilizada, tá? Que muitos dos meus alunos utilizam e algumas vezes, algumas empresas, durante a dinâmica, oferecem para que você utilize isso. Qualquer ferramenta que a empresa, né, oferecer para você, utilize a que eles ofereceram. Mas aqui eu estou te dando alguns exemplos, né, que com certeza você vai conseguir utilizar. Então, o 5W2H, por exemplo, ela é uma ferramenta de gestão em formato de checklist, tá, com perguntas importantes sobre o projeto que será desenvolvido ou o problema que vai ser resolvido. E ela funciona assim, né? 5W2H, né? É uma sigla em inglês, né? What, why, where, who, when, e os dois Hs, how e how much. Tá aqui, ó, bem bonitinho, você pode printar a tela, tirar foto, e aqui tem várias perguntas que você pode fazer. Então a ideia é que você chegue no primeiro momento logo da dinâmica. Iniciou a dinâmica, você vai pedir a palavra. Gente, antes da gente começar a discutir aqui a ideia, isso você falando para o grupo, antes da gente discutir a ideia, eu acho que é interessante a gente organizar muito bem tudo que a gente for falando. A gente ter um guia, né? Até porque isso vai ajudar a gente a ganhar tempo e apresentar de uma maneira mais profissional para os gestores. Então, eu gostaria de propor aqui que a gente utilizasse, por exemplo, o 5W2H. Né? Tem várias perguntas que a gente pode utilizar como guia para a gente ir definindo aqui o nosso projeto. Isso faz um diferencial muito grande, muito grande, muito grande. Então, não deixe de utilizar ferramentas. Pode ser o 5W2H. Você pode criar uma sua. Márcio, eu acho que tem 5 pontos, 7 pontos que para mim são primordiais dentro de um projeto. Posso utilizar uma ferramenta que eu criei? Pode. A ideia aqui é que você mostre proatividade, você mostre um comportamento e uma mentalidade de gestora, tá? E você mostre formas de organização e de gestão do tempo. Então, não deixe de utilizar essas ferramentas, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos para a parte das entrevistas, tá? Eu quero que você entenda que as entrevistas elas podem ser realizadas
de diversas formas. Como assim? Ela pode ser uma entrevista somente com um profissional de RH, tá? E aí, geralmente, essas entrevistas são divididas em duas partes, né? Você faz primeiro com um profissional de RH e depois você faz com gestores. Pode ser uma em conjunto, RH mais gestores, beleza? Pode ser uma somente com um gestor, e aí pode ter um gestor ou vários gestores. Tudo depende da empresa, como ela quer fazer naquele momento, depende de agenda dos gestores. Então tem vários fatores que vão definir isso, beleza? Beleza. Além disso, você pode fazer uma entrevista individual, só você como candidato, ou com vários outros candidatos. Geralmente mais 2 candidatos, tá? Geralmente, não somente. Então eu quero que você entenda todos esses formatos, mas que independentemente de ser com RH, com gestor, com 1, 2, 5, você precisa entender o que a pergunta está trazendo, o que os avaliadores querem encontrar em você, para que você compreenda o que você vai precisar responder. Lembra que eu falei que você tinha que ter uma visão de vendedora? Para você compreender primeiro o que o outro quer, para depois você contar as suas histórias? É isso que vai fazer diferença na tua vida. Isso é o que vai fazer diferença para você ser contratado ou não. É a hora de você persuadir aqueles avaliadores, beleza? E para isso você precisa ter um primeiro entendimento. Que a entrevista não é simplesmente, né, o objetivo dela não é simplesmente avaliar o que o seu currículo tem. Não é somente isso. Eles querem entender, além do que está escrito ali, como você vai poder contribuir para a empresa, né, com as suas competências, com conhecimentos técnicos, né, com as suas experiências, qual o seu potencial de aprendizado, e ter essa mentalidade de aprendizado é importantíssimo, importantíssimo. Como assim, Márcio? Quando você for contar uma história, um desafio, algo que você vivenciou, mesmo que tenha dado errado, o que você aprendeu com aquela situação? Você aprendeu algum tipo de comportamento, algum cuidado que você precisa ter com algum tipo de processo de trabalho? Alguma coisa na tua mentalidade que modificou? É importante você sempre trazer essa fala para que eles entendam que você sempre olha para as situações que você vivenciou de forma a aprender alguma coisa. Então você vai contar um desafio. Ah, eu vivi uma situação muito difícil, que eu tinha poucos recursos, tinha pouco tempo, e aí eu fui e fiz dessa maneira e o resultado foi esse. Para mim foi difícil na época, mas para mim foi muito importante, porque a partir dessa situação que eu vivenciei, eu pude aprender mais sobre comunicação, sobre liderança, sobre algum aspecto técnico, entendeu? É importante você utilizar esse tipo. Outra coisa, como você se encaixa na cultura organizacional. A gente já falou bastante sobre isso. Então, dentro do teu discurso, você precisa entender o que a empresa mais valoriza para você também valorizar no teu discurso. Não estou falando que você vai ter que inventar, mentir, nada disso. Mas você, dentro das tuas características, comportamentos, experiências, você vai entender o que é o melhor dentro da cultura da empresa. Pensa nisso. Tá? Isso é uma frase muito importante. A forma como você descreverá seus comportamentos em diversas situações será um enorme diferencial. Então, volta à parte do desafio. A forma como você vai contar, como você venceu aquele desafio, como você pensou, como você foi de repente criativo, como você teve que impor mais a liderança, quais foram as ações, os comportamentos que você teve para passar por aquele tipo de situação. Isso vai ser um enorme diferencial. Por quê? Perguntas como essa do desafio, eles utilizam para entender como você age durante uma situação incômoda, uma situação mais difícil. Porque várias vezes você vai provavelmente vivenciar dentro daquela empresa. Então, como é que você age? Qual é o tipo de mentalidade? Como é que você toma decisões? É importante para que eles consigam visualizar isso, né, dentro de um cenário da própria empresa deles. Tá? Então vamos lá. Quais são os 11 fatores de avaliação dentro de uma entrevista? Primeiro, contribuição para a área, que a gente já falou. Segundo, alinhamento com os valores da empresa.
Já tinha falado sobre isso também. Márcia, está repetindo muito isso. E tenho que repetir mais 78 vezes, porque isso não pode sair da sua cabeça. Terceiro, eles querem entender qual o seu interesse pela empresa. Por que você escolheu trabalhar ali? É importante para eles. Você vai ver como resolver isso. 4. Quais são os seus objetivos profissionais? Né? Por que vai fazer sentido você entrar nessa empresa, participar desse programa? Como é que isso está alinhado com o que você quer para o futuro? 5. Ambição e proatividade. Isso eles vão observar quando te fizerem algumas perguntas situacionais. Perfil colaborativo. É importante que dentro da sua fala você demonstre um perfil colaborativo dentro das suas experiências, tanto acadêmicas quanto profissionais. Ter um pensamento crítico, né? É o olhar para as coisas e saber como fazer melhor. Saber se aquilo está correto ou não. Trazer novas ideias. Você vai ver como isso se encaixa. 8º, protagonismo, né? Quando você for contar as suas histórias, mostrar as suas decisões, não terceirizar responsabilidades. 9º, aprendizado rápido e contínuo. Já falei sobre isso, né? De você ter essa mentalidade de aprendizagem. 10, eles vão querer saber sobre pontos fortes que você possui e pontos fracos. 11, planos para o futuro, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Beleza? Saber o que e como responder. Eu vou trazer aqui 10 perguntas que são frequentes e depois vou mostrar para você outras perguntas que não são frequentes, mas que também aparecem. Vamos lá. Com qual dos nossos valores você mais se alinha? Por que você quer trabalhar aqui? Conte sobre uma realização em que você se sinta muito orgulhoso ou orgulhosa. Conte sobre um desafio que você enfrentou. Conte sobre uma situação ou projeto que você participou e não deu certo. Conte sobre uma situação em que você considera ter sido seu maior aprendizado. Quais são seus pontos fortes? O que você acredita que ainda precisa melhorar em você? Pontos fracos. Onde você se vê daqui a 5 anos? Por que você deveria ser contratado? Essa é uma pergunta também muito boa, muito boa. Em todas essas perguntas aqui, existem pontos daqueles 11 fatores que eu acabei de mostrar para você. Formas de relacionar alguns daqueles 11 fatores em cada uma dessas perguntas aqui. E para isso, eu vou trazer 3 exemplos para vocês aqui de como vocês devem olhar para esse tipo de perguntas. Vamos lá, vamos por uma que é muito frequente. Conte sobre um desafio que você enfrentou. E aí eu quero que você, primeiro, antes de começar a pensar as histórias, é o seguinte, antes de você contar. Existe uma metodologia para que você conte de uma forma lógica a tua história. Porque senão, tem gente que começa a contar e dá uma volta, e vai lá na frente, depois volta. Fica uma bagunça a história, o gestor se perde. Então você precisa contar de uma maneira bem direta. Existe uma metodologia chamada CAR. Márcio, existe também uma STAR que eu já vi. Existe. Você pode utilizar a que você quiser. Eu gosto de utilizar essa, porque essa, para mim, traz o ponto final, que é importantíssimo, que é trazer a mentalidade de aprendizagem. Então contexto, né, o momento que você vai dizer por que teve, né, aquela situação, quais eram os objetivos, as dificuldades, a ação, o que você fez para resolver esse desafio, qual foi o resultado daquilo alcançado para o projeto, né, para a situação, e o resultado para você. O que você aprendeu com isso? Então, dentro desses 4 pontos, você consegue abordar isso. E aí, o que você pode destacar que eles querem encontrar dentro da resposta para essa pergunta? Qual foi o comportamento que você adotou? Se houve trabalho em equipe, às vezes pode ter sido um projeto, né, individual, mas muitas vezes é um trabalho em equipe. Se teve criatividade, você conseguiu pensar em algo inovador, algo diferente?
Porque muitas vezes o desafio que você está passando é por uma dificuldade do time não estar conseguindo pensar numa solução. E aí você pensou algo diferente e fez com que trouxesse um resultado positivo. Liderança, se tiver um aspecto de liderança, é importante que você privilegie esse tipo de história. Né? A comunicação é importante você valorizar dentro do que você está contando. Capacidade técnica. E por último, claro, o que você aprendeu. Então, dentro de uma história, é importante que tenham pontos, mas precisa ter todos esses pontos. Eu tenho uma história incrível de criatividade, de trabalho em equipe, mas eu não fui líder. Tudo bem, não tem problema. Esses aspectos aqui são importantes. Então, você vai tentar pegar a história em que você consiga compor com o maior número de fatores como esses aqui. Beleza? Sempre lembrando desses dois pontos. Cultura e competências para o cargo. Você vai valorizar dentro disso o que é o mais importante para a empresa com esses dois fatores. Vamos lá. Segunda pergunta. O que você acredita que ainda precisa melhorar em você? Quais são seus pontos fracos? Quais são seus defeitos? Primeiro, o que eles querem avaliar? A sua capacidade de autoavaliação. Você pode até utilizar mesmo um feedback de um gestor, de uma supervisora, que falou para você, olha, eu vejo que você precisa melhorar em determinado ponto. Se você for pensar por si só, eles vão aproveitar para avaliar o teu pensamento crítico. De tipo, olha, eu já vi que eu tive dificuldades em algumas situações que eu passei, tá? Porque eu não tinha determinado conhecimento, ou porque eu adotava determinado comportamento. E aí, eles querem entender o que você já está fazendo para melhorar aquilo. Você está aprendendo algo novo? Você está fazendo uma aula, um curso? Você começou a se colocar em situações, tanto dentro da universidade, como no seu ambiente profissional, né? De repente um estágio que você já fez, ou que esteja fazendo, você já se colocou em situações para melhorar aquilo? Por exemplo, muita gente fala sobre a comunicação, né? De querer falar melhor, na frente de outras pessoas, de público, e são pessoas mais tímidas. Então tem muita gente que acaba se colocando em situações, olha, eu tenho vergonha, mas eu vejo que isso é algo importante, né? Ter uma boa comunicação. Então nas reuniões eu tenho falado mais. Eu estou me expondo mais, por exemplo, quando eu vou fazer trabalhos na universidade, e isso já sinto que já tem me ajudado. Eu preciso continuar desenvolvendo, mas são ações que eu já estou realizando. Beleza? E outra coisa, você observar se aquilo que você tem de dificuldade não é algo que é fundamental para a área que você está concorrendo. Não vai fazer nenhum sentido o cara te contratar alguém que tem uma enorme dificuldade em algo que para ele é essencial para desenvolver o trabalho. Beleza? Outra, por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Pensa no seguinte, você precisa ter uma conexão com a essência da empresa, com o ambiente daquela empresa, com o que eles valorizam. Querer trabalhar ali é muito mais do que pensar assim, e aqui é uma grande empresa, eu vou ter status, tem ótimos benefícios, aqui eu vou ter carreira. É importante ter carreira, né? Ter uma possibilidade de carreira. Uma empresa multinacional, queria muito trabalhar numa empresa multinacional. É muito mais do que isso. Você precisa demonstrar que os seus propósitos de vida, seus objetivos, o ambiente, né, a forma como a empresa trabalha, estão ligados a você. Você pode adotar até muito protagonismo durante essa resposta. Você pode chegar e falar, por exemplo, olha, o que me faz escolher uma empresa para trabalhar e o que fez ter muita conexão aqui com essa empresa é o fato de eu sempre querer trabalhar em algo em que eu posso vivenciar os meus propósitos de vida. Eu tenho como propósito de vida, por exemplo, né, impactar a vida das pessoas. Trabalhar com algo que vá impactar, por exemplo, a questão sustentável, o meio ambiente, as comunidades. Né? Eu quero levar um resultado positivo também para a sociedade. E eu vejo que aqui nessa empresa isso vai ser possível. Além disso, eu sempre quis trabalhar num ambiente onde as pessoas são valorizadas pelo que elas são. Uma empresa que vai me incentivar a ser melhor a cada dia, onde eu vou poder alcançar um nível de excelência, onde eu vou poder alcançar um dos meus objetivos, que é me tornar uma futura gestora, estar à frente de grandes projetos. Então você precisa alinhar com o que a empresa é, com o que ela te oferece,
junto aos teus propósitos, objetivos. Beleza? É fundamental você entender quando você vai responder utilizando cultura da empresa ou quando você vai alinhar com competências para o cargo. E isso você precisa fazer para cada uma daquelas perguntas que estão ali. É muita coisa interessantíssima que, se você direcionar muito bem o teu discurso, vai fazer uma diferença e vai fazer com que você chame a atenção daqueles recrutadores. Só que além daquelas 10, por exemplo, eu poderia selecionar mais 16 perguntas. Como você lida com trabalho sob pressão, fale sobre uma situação em que pediram para você fazer algo que você nunca fez, 3 coisas mais importantes para você numa empresa, uma ocasião que você teve que trabalhar com alguém de difícil convivência, qual foi o seu comportamento, quais foram as suas atitudes, né? Podiam pedir para você compartilhar uma experiência de um projeto que mudou de rumo drasticamente, né? Você estava trabalhando no projeto e aí de repente um cliente pediu algo que tivesse que mudar tudo. E aí é um desafio, uma situação de pressão. Como é que você agiu nessa situação? Muitas vezes pode ser o ambiente que você vai enfrentar nessa empresa. Descreva uma situação em que você precisou convencer alguém. Uma ocasião em que você liderou pelo exemplo. Uma situação que você teve que se adaptar a uma mudança inesperada, por exemplo. Né? Como você lidaria com um conflito entre membros de uma equipe? Imagine que você está trabalhando em um projeto e recebe uma solicitação. Como você equilibraria as prioridades? Suponha que você descubra um erro significativo de um colega. Como você abordaria essa situação? E essa pergunta aqui já apareceu algumas vezes. Se você fosse designado para trabalhar numa tarefa que não está alinhada com as suas habilidades, que você não saiba fazer, como você abordaria essa situação? Você falaria para o seu chefe? Ou para sua chefe? Você tentaria resolver? De que maneiras? Imagine que você é responsável por liderar uma reunião com clientes insatisfeitos. Como você se prepararia para essa reunião? Como você lidaria com a preocupação dos seus clientes? Imagine que você está liderando uma equipe com tarefa complexa. Como você dividiria as responsabilidades para garantir a contribuição da sua equipe? Descreva um momento em que você teve que se comunicar eficazmente para resolver um problema. Fale sobre uma ocasião que você liderou uma equipe para resolver um desafio complexo. Olha quantas possibilidades existem. E isso tudo eu já trabalhei na minha mentoria. Eu trabalho, na verdade, na minha mentoria. Trabalho no meu curso. Né? Todas essas perguntas. E aí eu te ensino a destrinchar cada uma delas. Olha, se cair essa pergunta, o que eles estão procurando é isso. Como é que você pode contar as suas histórias? Assim. Modelar o seu discurso, criar um discurso persuasivo é fundamental. É um encaixe das tuas experiências, das tuas histórias com o que a empresa está procurando. Isso vai ser fundamental para você conseguir ser aprovado. Como descobrir o que a empresa espera de mim? É isso que a gente vai ver a partir de agora, especificamente para a empresa que você tanto sonha em ser aprovada. Então vamos lá, vamos falar agora diretamente sobre o programa de estágio da Brain Pharma 2025. Né? É uma empresa que eu já conheço há muito tempo, né? Eu tenho alunos que já foram aprovados para lá, alunas na verdade, né? Então fico muito feliz em fazer essa aula novamente para poder trazer estratégias para que você também consiga a sua aprovação. E aí como é que eu fiz isso? Até antes de você ler sobre esse ponto, eu quero mostrar para você todos os aspectos que você pode utilizar a seu favor na hora da construção do teu discurso, do teu comportamento. E para isso, só para relembrar o que a gente acabou de ver, né? A gente vai explorar parte de missão, visão, valores da empresa e palavras-chave que a gente vai encontrar ao longo do site da empresa e também do site que divulgava o programa de estágio. Então, eu fui fazendo print mesmo das telas e aí eu vou mostrando essas expressões, essas palavras-chave que muitas vezes você pode ter passado direto sem nem perceber, mas que você vai utilizar a seu favor para você passar. Lembra que essas estratégias funcionam muito para você persuadir os recrutadores para ser contratado, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui, visão. Qual é a visão da empresa?
né? Ser a melhor e mais completa fabricante de produtos farmacêuticos, beleza? Participando da vida das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Então, por exemplo, lembra quando eu falei de propósito? Que você possui propósitos e propósitos de vida e que isso pode ter feito, por exemplo, você escolher o seu curso de graduação. Você pode fazer com que você escolha uma empresa para trabalhar. Então, se, por exemplo, um dos seus propósitos é trabalhar com algo que vai melhorar a vida das pessoas, vai levar mais saúde, qualidade de vida, você precisa falar. Por quê? Porque isso vai criar uma conexão com o que a empresa te oferece, com o que a empresa é, na verdade. Então, quando você fala aquilo e aqueles gestores estão ouvindo isso, automaticamente existe uma primeira conexão. Opa, calma aí. O propósito, o objetivo profissional, o que fez essa pessoa escolher determinada carreira é exatamente a nova visão da nossa empresa. É a visão da Brain Pharma. Tá entendendo? Vamos lá, vamos pegar mais pontos aqui para isso ir solidificando. Missão. Por que a Brain Pharma existe? Ela existe para desenvolver e fabricar produtos para a população brasileira, oferecendo produtos de alta qualidade e segurança. Então, gostar de trabalhar com excelência pode ser uma característica sua. Investindo continuamente em inovação, crescendo de forma sustentável com responsabilidade. Tá vendo quantas outras coisas você pode adicionar no seu discurso como um propósito? Né? De poder trabalhar com inovação. Dependendo da sua área, você escolheu ela para poder trabalhar com inovação. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar com alto grau de excelência. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar num lugar onde você vai poder trazer novas ideias, vai poder ter autonomia para levar essas novas ideias, para fazer novos testes, porque ela é uma empresa que gira em torno da inovação. Tá vendo como isso faz conexão com várias coisas que você já pode ter pensado, já pode ter vivenciado? Por exemplo, você já viveu alguma situação, alguma dificuldade, algum desafio em que você teve que utilizar a inovação, um pensamento criativo, um pensamento questionador? É importantíssimo que quando você for contar a tua história, quando você for contar esse desafio, situações que você já vivenciou, você mostre características que estão ligadas com esses pontos que estão aqui. Beleza? Vamos lá. Valores. Eles falam muito sobre inovação, meritocracia, responsabilidade social, respeito e integridade, excelência e humildade. Muito disso aqui pode ter feito você olhar e querer a empresa, porque são valores que você carrega. Você carrega valores como respeito, a integridade. Você quer trabalhar num lugar onde a excelência, a qualidade do que se faz é valorizado. Você quer trabalhar num lugar onde prevaleça a meritocracia, porque você sabe que você vai ser avaliada, julgada, né, os seus trabalhos, pelo que você faz. E se você for promovida, chegar a um cargo de liderança, de gestão, vai ser pelo que você fez. E você quer trabalhar numa empresa assim. Você está vendo como esses valores precisam estar no teu discurso? Eu até coloquei aqui como sugestão dentro da apresentação pessoal. Outra coisa, eles já estão falando o tipo de comportamento que eles querem enxergar nos seus colaboradores e, obviamente, nos candidatos que eles estão avaliando. Espírito colaborativo, isso serve tanto para as situações que você já vivenciou quando você for contar, tanto para a sua apresentação pessoal, quanto também para a hora da dinâmica, do painel que você vai estar participando. Você não pode esquecer isso. Eles estão olhando para ver se você tem um espírito colaborativo, se você tem uma indignação construtiva, que é olhar para aquilo e falar, olha, eu acho que dá para fazer isso de uma outra forma. Pensamento criativo, né, que está dentro disso. Se você tem empatia, se você tem adaptabilidade. Por exemplo, a escuta ativa que eu falei lá atrás pode ser uma situação de adaptabilidade, por exemplo. De você olhar e falar, não, calma aí, eu acho que a ideia faz mais sentido do que a minha. Vamos lá, vamos começar a adaptar aqui as nossas ideias para levar, né, esse projeto dessa maneira. Adaptabilidade também pode ser quando te perguntam, por exemplo, uma situação de pressão que você viveu, uma situação em que você teve uma mudança repentina no projeto que estava fazendo. Você foi capaz de ter essa adaptabilidade? Por exemplo, quando te perguntam
Se o seu chefe pede para que você faça algo que você não sabe, como é que você agiria? Eles podem avaliar isso através de uma pergunta como essa. E você precisa saber responder. Outras coisas, conectividade, antenado, né? Saber sobre o que está acontecendo no mercado com essa empresa, coisas que podem impactar, políticas que podem impactar na empresa, né? E senso de urgência. Saber trabalhar com urgência. Beleza. Além disso, eu peguei aqui um print muito legal para a gente ir olhando por partes. Aqui na Brain Pharma, uma das maiores fabricantes de medicamentos, temos compromisso com a inovação e a excelência. Como um dos mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento, estamos sempre na vanguarda da indústria farmacêutica. Então, olha quantos pontos sobre inovação, excelência a gente pode destacar aqui, né? Quanto você pode destacar dessas características dentro de perguntas sobre situações, quando você for falar sobre experiência, características suas para compor o seu perfil. Outro ponto. Em Barueri, nosso centro de inovação é o coração do nosso desenvolvimento. Aqui, um time altamente qualificado, composto por mestres e doutores, trabalha com tecnologia de ponta para criar medicamentos dermocosméticos e produtos de saúde. A gente está falando aqui sobre motivação e justificativa para você querer trabalhar na Brain Pharma, né? Por exemplo, possibilidade de aprender com profissionais altamente qualificados, possibilidade de criar coisas novas. Então você pode fazer parte de coisas grandiosas. E isso pode ser sim um motivador para você. Lá embaixo, se você busca um ambiente, olha que eles estão falando de ambiente colaborativo, onde o seu talento pode brilhar, suas ideias serão valorizadas, então venha fazer parte da nossa equipe. Na Brain Pharma você poderá ter a chance de desenvolver novos produtos e contribuir para a saúde e bem-estar de milhões de pessoas. Junte-se a nós e transforme a sua carreira. Mais uma vez, motivação para você querer trabalhar na empresa. Olha quanta coisa tem que você pode utilizar para justificar por que você está alinhado com a cultura dessa empresa. Isso aqui é ouro puro para você se destacar, ter um discurso muito bem alinhado com o que a empresa te oferece, com seus objetivos profissionais, com seus propósitos. Não perca a chance de aprender sobre isso. Outra, o seu futuro começa aqui. Na Brain Pharma você pode traçar seu próprio caminho e explorar diferentes áreas. Tudo em um ambiente diverso, ético e harmonioso, mais justificativas, né? Algumas delas já apareceram antes. Outra, apoiamos o aprendizado e o autodesenvolvimento dos nossos colaboradores, para que sejam protagonistas de suas carreiras, por meio de programas que vão acelerar o seu crescimento e a sua carreira. Valorizamos a saúde, a qualidade de vida dos nossos colaboradores e investindo em iniciativas. Concorda que isso aqui são vários pontos? Não estou falando que você precisa escolher todos eles, mas você precisa escolher o que faz mais sentido para você, dentro desse rol que eles estão apresentando. Utilize essas informações a seu favor. O espaço ideal para crescer. A sua carreira e aprendizado estão no centro de uma trilha de desenvolvimento criada especialmente para você. Ali é uma empresa que pensa em formas de desenvolver seus funcionários para que eles alcancem a excelência. Você terá o tempo inteiro um incentivo para você ser melhor. Além dos diversos treinamentos alinhados à nossa cultura, você terá a oportunidade de compartilhar aprendizado com outros estagiários e colocar seu talento em prática. Vai pensar em soluções voltadas à saúde, ao bem-estar, ao lado de profissionais altamente qualificados que encontram paixão pelo cuidado com o próximo, a receita para que as pessoas vivam mais e melhor. Mais uma vez, eles estão repetindo várias vezes tudo que você vai encontrar ali para tentar te persuadir a escolher a Brain Pharma. Então você vai utilizar isso a seu favor, beleza? Outro, juntos pela inclusão. Aqui respeitamos a diversidade, queremos construir diariamente empresa inclusiva, que acolha as pessoas que querem desenvolver suas carreiras. Mais motivação para você escolher a empresa. E eu quero deixar claro para você o seguinte, eu até precisei anotar isso aqui. No mesmo exemplo, você pode sim valorizar e destacar mais de uma característica sua, mais de uma competência, mais de uma forma de alinhamento com a cultura daquela empresa. Não perca essa chance de fazer isso. Porque o que faz realmente a diferença é você saber contar as suas histórias bem alinhadas com o que a empresa está procurando.
Isso é fundamental. Se você não souber contar as suas histórias, você não vai passar. Você só vai ser mais um ali. Então, sabendo contar as suas histórias, alinhar muito bem elas ao que os recrutadores estão buscando, é o que vai fazer você se destacar, chamar a atenção e passar. Eu tenho 10 anos de experiência nisso, estou falando para você com toda segurança. Essa é a forma que centenas de universitários conseguiram passar para mega empresas. E você tem duas formas para fazer isso. Se você gostou da forma como eu expliquei, como eu ensinei, curte esse vídeo, comenta ali embaixo se você concorda, se você também não concorda. E se você quiser aprender ainda mais, de forma ainda mais detalhada e mais rica, você pode fazer um curso que eu coloquei com uma condição extremamente especial para quem está assistindo esse vídeo da Brain Pharma. Está aqui embaixo na descrição, tem um link ali, você vai saber exatamente o que você vai aprender no curso, com um valor muito acessível. Ou, se você quiser, fazer uma mentoria comigo. O que é mentoria, Márcio? A mentoria é uma aula diretamente comigo, com 2 horas de duração em média, onde você vai poder gravar, e eu recomendo muito que você grave a aula, onde eu vou ouvir todas as suas histórias, experiências, vou avaliar seu currículo, para que a gente possa trabalhar todas as suas histórias alinhando muito bem com o que a Brain Pharma quer. Então a gente vai passar por várias perguntas de entrevista, passar pela apresentação pessoal, e eu vou te ensinar a contar as tuas histórias baseado no que a Brain Pharma está procurando. Isso é um grande diferencial, você pode ter certeza. A maior dificuldade dos candidatos é saber contar as suas histórias, é saber se vender. E eu vou te ensinar isso. Então, aqui na descrição também tem um contato no WhatsApp, que você vai falar diretamente comigo, eu vou te responder, vou te explicar como funciona ali a mentoria, se você ainda tiver alguma dúvida, você vai poder aprender diretamente comigo. E o que eu quero te mostrar, qual o impacto disso na vida das pessoas, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Depoimentos que carinhosamente, né, alunos meus fizeram, até para mostrar isso como uma forma de incentivo para pessoas como você, que também querem passar para a Brain Pharma. Beleza? Então, assiste aqui esse vídeo até o fim para você ver como foi a mudança na vida dessas pessoas. Eu te agradeço, um abraço e até o próximo vídeo. Oi, gente, meu nome é Mariana e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história e como que as mentorias do Márcio, as dicas que ele me deu, realmente transformaram a minha vida. Bom, eu já tinha terminado tudo da faculdade, as disciplinas, estava finalizando meu último ano de estágio e comecei a procurar uma vaga no mercado de trabalho. Me candidatei para diversas vagas, mandei currículo, me candidatei em processo seletivo de trainee, até de outros estágios, e não estava obtendo resposta de nada. Não conseguia ser chamada para nada, entrevista. E aí foi então que eu parei e falei, não, eu preciso mudar a forma como as empresas me veem, como eu sou vendida para as empresas. Eu já conheci o Márcio há um tempo, conheci o trabalho dele, e eu resolvi procurá-lo para a gente marcar uma mentoria que fosse personalizada, porque eu estava precisando no momento. Aí eu entrei em contato com ele, a gente marcou essa mentoria e foi sensacional. A mentoria do Márcio é muito personalizada, ele te mostra pontos e que você pode usar a seu favor, pontos positivos que às vezes eu nem sabia que eu tinha, esses pontos positivos, as experiências e tudo. Ele mostra a melhor forma de você escrever isso num currículo, quando você está candidatando a um processo seletivo. Me preparou para diversas etapas, entrevista. E essa semana eu recebi uma notícia muito boa, que eu fiquei muito feliz. Eu estava tentando uma vaga interna na empresa que eu faço estágio, que é a Farlab, e era um processo seletivo normal, com todas as etapas. Eu usei todas as dicas do Márcio, tudo que ele me ensinou, e eu consegui a vaga. Gente, eu concorri com pessoas com mais de 5 anos de experiência na empresa, e eu consegui a vaga mesmo sendo só estagiária. A preparação que o Márcio fez, a mentoria, as dicas que ele me deu foram sensacionais. E eu sou a prova viva de que preparação num processo seletivo conta muito e realmente mudou
muito a minha vida. Eu tô contratada, tenho um emprego e eu agradeço muito o Márcio. E eu indico super as aulas e as dicas dele para vocês.